Continue, mas com a coordenação, com a frente parlamentar trabalhando junto, isso nos ajuda muito. Então, a agenda é uma agenda importantíssima para o setor e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito, porque nós vamos fazer com que ela caminhe nas comissões e que possam ser aprovadas depois em plenário nas duas casas. Senadora, um dos primeiros projetos na agenda é o PL 2591, de autoria da senhora, inclusive, que fala sobre a questão de subvenção do seguro rural. A senhora acredita que vai ter com esse apoio, há uma possibilidade dele ser aprovado de maneira mais fácil? Já pensado com outros projetos que também tratam do mesmo tema? Como é que a senhora vê a tramitação desse projeto? Com certeza, até porque nós estamos discutindo ele não só aqui no Senado, mas através dos vários segmentos encabeçalhados pelo IPA e pela frente parlamentar, nós estamos já ouvindo todo mundo. Isso facilita, porque ele já vai chegar mais redondo à Câmara dos Deputados. Então, aprovar aqui, voltar para a Câmara e aí, se tiver alguma modificação, volta para cá novamente. Mas eu acho que a tramitação, se ele sair bem arrumado, vamos dizer, um projeto de consenso, eu acho que ele pode andar muito rápido. A questão da reciprocidade vai ser priorizada logo nesse primeiro semestre ainda? Sim, essa é uma questão que tem urgência, até pelo momento que nós estamos vivendo, né, no mundo dessa confusão na área comercial mundial, global. Então, o projeto já foi aprovado na CNA, Meio Ambiente, ele já está na CAI em discussão, ele é terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovado lá, semana que vem ele volta, e essa semana nós não tivemos sessão na comissão, mas semana que vem ele já vai estar na pauta, e aí discussão, votação, ele vai direto para a Câmara e lá, com certeza, o deputado Pedro e o deputado Alceu vão cuidar para que ele ande rapidamente. Senador? O país precisa mudar, precisa modernizar. Está passando rapidamente aqui pelo Senado, a gente precisa que ele chegue na Câmara dos Deputados para abrir os debates em relação a isso e nós podemos aperfeiçoar o texto e fazer com que ele seja aprovado rapidamente. Mas não é algo imediato, né? Nós temos que mudar a legislação para que ano que vem a gente poder aplicar a legislação dessa maneira. Mas como é que ficam os produtores para esse plano safra que já deverá? Esse plano safra a gente está pedindo para o governo mais uma vez, precisa de dinheiro para equalização e precisa de dinheiro para seguro. Desde 2016 até esse atual plano safra, se não me engano, foram 5 bi ou 6 bi de seguro somente. A gente precisa que isso seja aumentado exponencialmente, principalmente por causa da situação no Rio Grande do Sul e também a situação do sul do Mato Grosso do Sul, que precisa efetivamente de apoio, precisa de ajuda. Ontem tivemos uma reunião extremamente importante com o governador Eduardo Leite, o deputado Alceu Moreira, que lidera os gaúchos lá da nossa bancada, proporcionou a possibilidade dessa conversa em que a gente tenta buscar alguma alternativa. Não adianta a gente falar só de securitização, não adianta falar só de refis, não adianta falar só de alguma linha específica para os gaúchos. A gente precisa de um programa contundente que o produtor gaúcho, com 5 safras de defasagem, consiga se estar apto a buscar crédito, a buscar recursos para fazer a safra desse ano, senão ele não tem condições nem de plantar. Então a gente precisa buscar essa solução. Temos conversado com o ministro da Fazenda, conversamos ontem com o governador, a bancada gaúcha tem trabalhado muito fortemente nisso, inclusive com uma ideia muito interessante de utilizar recursos do Fundo Social para atender essas regiões mais afetadas, atender esses produtores. Estamos buscando alternativas para tentar resolver o problema lá. Não, o agro é algo contínuo. E é claro que o ano legislativo ele também é contínuo. Existem umas certas épocas que você tem uma menor demanda, uma menor discussão do debate, mas o debate continua. E aí eu gostaria de ressaltar com relação à agenda de 2024. Né? Nós conseguimos grandes avanços na agenda de 2024. Cito reforma tributária, cito a lei dos bioinsumos, a transição energética, enfim, foram vários projetos que estavam dentro da agenda legislativa e que foram aprovados pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado Federal. Mas teve agendas além agenda que surgiram. Por exemplo, aquele fator climático do Rio Grande do Sul, aquelas chuvas intensas que
abalaram toda a questão produtiva ali de grande parte do Rio Grande do Sul. Houve uma ação do Congresso Nacional, houve uma ação das entidades classistas, da CNA e outras entidades classistas, no sentido também de extra-agenda estar trabalhando naquela situação. Outro exemplo que eu vou dizer, as importações de arroz, naquele momento que foram altamente debatidas, altamente discutidas. Também houve uma ação ali muito forte. A medida provisória do fim do mundo, houve também uma ação muito forte. Então, a agenda ela é um indicador muito forte, um indicador que eu diria que ele abrange aí 85%, 90%. Mas isso não quer dizer também que nós temos que ficar apenas presos na agenda, nós temos que trabalhar extra-agenda. E essa é a sinergia onde a CNA, o IPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, todos nós, com o Congresso Nacional, a gente atua no sentido de debelar esses possíveis gargalos que possam ter. Com a experiência do senhor,